Amém, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando mais uma vez aqui no momento de meditação da palavra do Senhor. E estamos esses dias aí meditando sobre a ansiedade e o medo em tempos de pandemia. E eu quero falar hoje ainda sobre o medo, né? O medo que muitas vezes é como uma tempestade que vem de encontro à nossa vida, nos fazendo paralisar a nossa fé. E nós vamos ver hoje um texto sobre enxergando além da tempestade e galgando novos patamares espirituais, né? Estamos aí em Mateus, capítulo 14, versículo 22, né? Onde nós lemos a passagem que fala sobre Pedro, né? Pedro, ele que anda com Jesus sobre as águas. Em Mateus 22, capítulo 14, verso 22, fala assim: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me que eu vá a teu encontro sobre as águas. Então o Senhor respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos meditar. E nós vemos nas Escrituras que Pedro, ele era um homem muito parecido conosco, um indivíduo com fraqueza e pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em outros. Às vezes demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter grande fé. O texto em estudo que nós estamos ilustra a inconsistência de Pedro com bastante propriedade. Pedro e os discípulos estavam em um barco no mar, lançados de um lado para outro por um vento que surgira repentinamente. Enquanto observava a tempestade, Pedro viu Jesus andando na direção deles, sobre as águas. Diante daquele quadro espantoso, uma pessoa caminhando sobre as ondas, Pedro expressou grande fé ao pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. No versículo 28, ele sabia que não estava vendo fantasmas. Se aquele era realmente Jesus, então Pedro também poderia caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Pedro tinha fé para crer que com Deus tudo é possível, em Mateus capítulo 19, 26. Obviamente, quando Jesus disse: venha, o discípulo saltou do barco e andou sobre as águas na direção do mestre. No entanto, quando incredulidou, brotou seu coração e tirou os olhos de Jesus, percebeu o vento soprando forte e o medo tomando conta dele, do seu íntimo. Então começou a afundar. Sua capacidade de permanecer sobre a água desapareceu no mesmo instante em que tirou os olhos de Jesus e fitou a tempestade ao seu redor. Nós vemos nessa passagem o quanto nós devemos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus, as nossas lutas, nossas diversidades, problemas atuais que estamos vivendo, este medo que está nos assola nossa casa, nossa família, a preocupação. Tenta fazer a nossa fé naufragar, a nossa fé acabar, a nossa fé diminuir, né? Faz com que nós ficamos imóveis, não saibamos como agir. Mas nessa palavra o Senhor nos fala para que nós venhamos ter fé e gritar e clamar, e insistir por Jesus, porque Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Então tenha confiança em Deus, certeza que tudo o Senhor Jesus vai te fazer mais do que vencedor, no nome dEle, amém?
Glória a Deus, glória a Jesus. Pedro, ele foi salvo depois que clamou a Jesus por ajuda. O Senhor declarou que fora a dúvida e o medo de Pedro, ou seja, a sua falta de fé, a razão de o discípulo ter medo, o poder sobrenatural para caminhar sobre as ondas, Deus queria que Pedro ingressasse em um novo território espiritual enquanto mantivesse os olhos longe das circunstâncias, seria bem-sucedido. Nós também, o Senhor quer que fazermos de nós contemplar além da tempestade, que Ele sempre está com suas mãos estendidas sobre nós. Mesmo hoje, muitos crentes ainda não conseguiram alcançar tudo que Deus tem preparado para eles. Mas o Senhor não queria que Pedro limitasse o que ele desejava realizar. Assim é Deus conosco, ouvintes da palavra de Deus. Tenha fé e verás a glória de Deus. Vença o medo de caminhar sobre as águas. A luta vem para nós vencermos. Vamos olhar para o alvo, para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Essa luta, essa pandemia que veio sobre a face da terra assolando a humanidade. O Senhor quer nos levar para um patamar mais longe, mas para mais perto dele. É levar nossa fé e confiança e saber que todo o poder está nas mãos dele. Que ainda que nossa fé venha vacilar, venha fracassar, se nós todavia clamarmos por ele, seremos salvos, seremos renovados e atingiremos o ponto mais alto da fé em Cristo Jesus. Alcançaremos o milagre, alcançaremos a força, o livramento que nós necessitamos nessa hora tão difícil. Agarre a Cristo, agarre ao Senhor Jesus Cristo e tenha certeza que Ele está no barco com você. Ele vai fazer você caminhar sobre as águas. Ele ordena o vento, acalma a tempestade. Confia nele todo o seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?